Boa noite, vamos falar um pouco sobre Esparta e Atenas, duas grandes cidades, ou seja, polis da Grécia. Os componentes são Amanda Salles Cruz, Francisca Jane Kevin de Souza Marques, Mariana Freire Sampaio, Mateus da Silva Alves, Samuel Gomes Almeida. Vamos lá. Boa noite, vou falar um pouco sobre Esparta, uma das maiores cidades e estados da Grécia. Bom, assim como no Brasil, a Grécia também foi formada por uma diversidade de povos. Um deles é o povo dório, um povo extremamente guerreiro. Eles deram origem aos espartanos, ou espartiatas, uns povos extremamente militarizados. Na sociedade, os homens eram obrigados a se alistarem como soldados. Já aos 7 anos de idade, eles eram retirados de suas famílias e obrigados a passarem por treinamentos rigorosos, para que assim eles pudessem se acostumar com as adversidades e criassem resistência. Ali eles aprendiam a ler, escrever, lutarem e os princípios básicos da sociedade, que era obediência aos mais velhos, às autoridades e disciplina, e principalmente a nunca fugir de uma batalha. Bom, mas se todos os homens eram obrigados a serem soldados, então quem cuidava do resto da sociedade, dessa cidade? A sociedade ela era dividida entre 3 classes. Os espartanos, pasciatas, no caso soldados, os periércos, que eram comerciantes livres, e os hilotas, que eram os servos. Cabe destacar que os espartiatas, eles eram o menor número da cidade. Vocês lembram que o povo dório, eles já chegaram dominando aquela região, que no caso é o Peloponeso? Alguns povos, eles se renderam a esse povo. Então, eles se tornaram comerciantes livres, enfim, conseguiram viver em paz, que são os chamados periércos. Já outros, eles resistiram, eles não quiseram se render. Então, eles se tornaram servos, que no caso são os hilotas. Esse povo, ele predomina a sociedade espartana. Se nós fôssemos dividir os servos para cada espartano, poderíamos dizer que seria aproximadamente 7 servos para cada espartano. Na verdade, isso é muito. É como se fosse 7 servos para você, 7 servos para o seu vizinho, 7 servos para o seu amigo e assim por diante. Existia mais servos do que os próprios espartiatas. Isso fez com que eles se sentissem ameaçados e buscassem se militarizar cada vez mais e mostrar uma autoridade para aqueles servos, porque eles poderiam pensar assim: bom, e se esses servos se juntarem tudinho e procurarem causar uma revolta? E se eles me matarem quando eu estiver dormindo? Então, eles maltratavam os servos para mostrar quem é que manda. Bom, eles viviam na região do Peloponeso, que era uma região cercada por montanhas. No entanto, era uma região muito fértil. E podemos dizer que os espartiatas eles não iam muito com a cara do comércio, do comerciante. Ser rico, ter dinheiro com o comércio, não era uma coisa muito bem vista. É como o famoso burguês, se é que vocês entendem. O legal naquela época era ter dinheiro relacionado às terras. Se você tem muita terra e você é rico, vem nós. Então, já que eles tinham uma terra muito fértil e tinha muitos servos, o que eles faziam? Eles obrigavam os servos a trabalharem na agricultura para eles. Então, eles viviam da agricultura. Comiam daquilo que os servos plantavam, trocavam com os vizinhos e por aí vai. A economia predominante na Esparta era a agricultura. Bom, como sabemos que essa sociedade ela é totalmente militarizada, na política não é diferente. A política ela também é dominada pelos militares. Existia uma oligarquia em Esparta, ou seja, o poder na mão de poucos. E por incrível que pareça,
Em Esparta existia uma coisa curiosa, uma diarquia. Sim, era comandado por 2 reis. Eu sei que parece um pouco estranho, né? Mas é uma exceção. Os Espaciatas, filhos de Espaciatas, que nasceram lá, os maiores de 30 anos, esses tinham poderes políticos, podiam votar, podiam ir na assembleia e tal. Mas eles não faziam muita diferença. Eles podiam ir lá e falar, gostei dessa ponte, ou não gostei dessa ponte. Mas, na verdade, quem mandava era a Jerúsia e o Eufurato. Quem era a Jerúsia? Jerúsia eram 28 anciões com mais de 60 anos. E o Eufurato era uma comissão de 5 pessoas também com mais de 60 anos. Eles cuidavam da administração da cidade. Ou seja, os soldados espartanos viviam de 7 a 60 anos no campo, por assim dizer, e depois dos 60 anos eles faziam parte da política administracional. Ok, mas aí vocês poderiam dizer, aonde está a mulher dessa cidade? As mulheres espartanas, diferente das outras mulheres gregas, elas eram mais valorizadas. Elas recebiam treinamentos, elas eram precisas fazer exercícios físicos e também elas cuidavam dos negócios da família na ausência dos maridos que estavam nas guerras. Elas também eram muito valorizadas por causa da maternidade, afinal elas que deveriam cuidar dos filhos e que gerar filhos para Esparta, para ser mais soldados para essa cidade. A famosa máquina de fazer menino. Agora vamos ver algumas curiosidades um tanto bizarras sobre a sociedade espartana. Quando os bebês nasciam, eles eram levados para serem avaliados e examinados pelos sacerdotes. Se esses bebês eles tivessem algum defeito, alguma deformidade, alguma deficiência, eles eram jogados num vale para ser mortos. Eu sei, é triste. Mas se eles passassem no teste, ou seja, se eles fossem fortes, tivessem saúde, eles eram mergulhados na água fria, para já irem se acostumando e criando resistência às condições ruins. Tadinho dos bebês espartanos. Bom, outra curiosidade era sobre os soldados. Eles tinham que passar por um teste para realmente serem soldados. Aí depois eles passarem por todo um treinamento. E como é que era esse teste? Eles tinham que ir matar um servo. Pois é, tadinho do servo. Enfim, gente, era um ritual deles, né? E afinal, tinha muito servo mesmo. Outra curiosidade é que eles eram obrigados a se casarem aos 30 anos. Caso eles não se casassem, eles eram excluídos da sociedade e ridicularizados. Afinal, o objetivo da sociedade é fazer menino para Esparta. As outras curiosidades é sobre as mulheres espartanas. Além delas receberem treinamentos militares e exercícios preparatórios e tal, as mulheres espartanas eram valorizadas. Elas também poderiam ter um casamento fora do seu casamento legítimo, se é que vocês me entendem. Principalmente se o marido dela fosse estéril, não pudesse ter filhos. Aí, elas também poderiam ter vários casos fora do seu casamento. Afinal, o objetivo é fazer menino para Esparta. Uma outra curiosidade muito legal é que aqui as mulheres poderiam ser donas de terras e elas também poderiam receber herança junto com seus irmãos, coisa que em outras sociedades isso era completamente inviável. Uma coisa muito legal é que normalmente nas cidades aqui nós recebemos um túmulo quando morremos e tal, mas em Esparta isso não era comum. Só quem recebia túmulos eram os homens quando morriam em campos de batalhas ou as mulheres quando morriam dando à luz. Uma outra curiosidade bem interessante dos espartanos era o laconismo. O que é o laconismo? É falar pouco. Ou seja, o negócio deles não é falar muito, o negócio dele é a treta. Quer resolver o negócio? Vamos partir pra porrada. Uma outra coisa é que eles eram muito xenofóbicos. Não é de hoje. A xenofobia vem de muito, muito antes.
antes de Hitler. Eles não gostavam muito de povos estrangeiros. Por isso que aquele lá que vivia lá perto deles era tipo, fica aí na tua que eu fico aqui na minha, não se mistura. Até porque eles tinham como uma das suas características a eugenia. Ou seja, eles consideravam a sua raça como superior. Aqui eu acho que eles têm muita similaridade com os alemãos. Pois é, gente. É isso que temos por hoje. E aí, qual curiosidade vocês acharam mais bizarras? Para mais informações e mais curiosidades sobre os povos espartanos, caso você tenha se interessado, existe o filme chamado 300. Ele fala muito sobre a cultura espartana e sobre as guerras. Boa noite, sou Samuel Gomes e agora eu falarei sobre a cidade de Atenas. Primeiro a gente fala da história dessa cidade. Apesar de os antigos habitantes de Atenas se considerarem espécies nativas, eles na verdade resultam de uma lenta mistura de populações pré-helênicas, realmente espécies nativas, com populações helênicas, vindo principalmente da Iônia, sem histórico de conflitos ou conquistas violentas. Sua posição geográfica deixou Atenas fora das correntes invasoras dóricas. Mais tarde, sua população sofreu novamente influência externa pela chegada gradual de estrangeiros, atraído pela prosperidade comercial da cidade. Até cerca do século 8 a.C., a região não constituía uma unidade política, sendo dividida em duas pequenas comunidades. Na origem lendária, a região da Ática era disputada entre Poseidon e Atena. Os deuses dariam à região aquele que desse o habitante o presente mais útil. Poseidon deu então uma fonte de água e Atenas suplantou criando a oliveira. A cidade ganhou então o nome desta deusa. Essa disputa entre os deuses parece estar ligada a uma mudança na população dominante da região em algum momento da história antiga. No século V a.C., Atenas se destaca como um estado poderoso, mas ainda sofrendo a ameaça dos persas, auxiliados por Hípias, que tentava restabelecer a tirania. Durante 6 anos, os persas foram detidos pela revolta da cidade grega na Iônia, auxiliado por Atenas. Finalmente, em 490 a.C., iniciaram as guerras médicas quando os persas tentaram a primeira invasão detida em Maratona. A Segunda Guerra Médica, 10 anos depois, encontrou Atenas uma forte marinha de guerra, graças à influência de Temístocles. No final da guerra, apesar da cidade estar em ruínas, a frota ateniense se encontrava intacta e seu prestígio ainda maior, conquistando com isso a hegemonia sobre os gregos da Iônia. E aí, a cidade participa de guerra depois disso e surge várias conquistas. Já no século VII e no século VIII a.C., esse período ele foi marcado por grande estabilidade e mudança social. As terras se acumulavam cada vez mais nas mãos de poucos e o endividamento levava os camponeses à servidão, causando tensão social cada vez maior. Esta tensão ela culminou a revolta de Silon durante o arcontado de Megacles, voltado ao templo de Atena para massacrar os revoltosos. Acabou levando o banimento da família de Alquimeônidas, a qual pertencia. Nesse período, existiam duas legislações que tentavam fazer reformas sociais. E aí, a sociedade passou a se agrupar em facções rivais de acordo com a população e riqueza, que eram os pedianos, que eram habitantes da planície que compreendia nobres e agricultores ricos, cuja riqueza estava na terra, e os paralianos, habitantes da costa, marinheiros, artesãos e comerciantes, que a riqueza vinha do comércio. E também tinha os diacleanos, que eram habitantes das colinas, pastores e camponeses pobres que não tinham nem terras, nem tiravam do comércio. A partir dessas facções rivais, surgiram várias guerras depois disso. No ano de 431 a 404 a.C., surgiu a Guerra do Peloponeso,
Lo- é, Logo em seguida, em 395 a 355 a.C., houve a Guerra de Corinto e a Segunda Liga Ateniense. Logo em seguida, também houve, em 355 a 322 a.C., o domínio macedônio, e que deu o fim a essa guerra. A geografia ateniense. Atenas localizava-se na Ática, cerca de 30 estádios do mar, na encosta sudoeste do Monte Licabeto, entre os pequenos rios Cefiso e Eridanos, sendo que o último corria pelo meio da cidade. A cidade murada media cerca de 1,5 km de diâmetro, embora em seu auge, subúrbios se estendiam bem além destas muralhas. A Acrópole ficava ao sul do centro desta área murada. A cidade foi queimada por Xerxes I em 480 a.C., mas foi reconstruída sob a administração de Temístocles. Além de ter sido adornado com edifícios públicos por Simão e especialmente por Péricles, cujo governo levou a cidade a seu maior esplendor. Sua beleza era principalmente devida aos seus belos edifícios públicos, visto que as casas particulares eram em sua maioria insignificantes e as ruas mal definidas. No fim da Guerra do Peloponeso, a cidade tinha 10.000 casas, com uma estimativa de 12 habitantes por moradia, o que daria uma população de cerca de 120 mil habitantes, embora alguns escritores estimem uma população de mais de 180 mil. Atenas antiga era constituída por duas partes distintas. A cidade propriamente dita, dividida na cidade alta, ou Acrópole, cidade baixa, cercada por muros Temístocles. A cidade portuária de Pireu, também cercada com muros por Temístocles, ligava a cidade com as longas muralhas construídas sob a administração de Conon e Péricles. O governo. O governo era inicialmente monárquico, sendo os reis considerados descendentes de Erecteu. A sociedade era organizada em famílias, fratrias e 4 tribos. A monarquia, porém, acabou por sucumbir aos ataques das famílias aristocráticas e, afinal, foi substituída por 3 arcontes eleitos e por um conselho, a Bulé. Os arcontes eram: o arconte-rei, com funções religiosas, representava a monarquia; o arconte epônimo, principal governante juiz; e o polemarco, comandante supremo do exército, responsável pela segurança do Estado. Já a administração pública era feita por autoridades de diversos escalões. Estes eram, em geral, escolhidos por sorteio, à exceção dos cargos que exigiam algum conhecimento técnico ou experiência. Os mandatos eram de 1 ano e, em geral, eram formados por junta de 10 membros, um para cada uma das tribos. Mesmo soando estranho, esse sistema de sorteio e decisões colegiadas parece ter dado resultados satisfatórios. Afinal, os sorteios eram feitos entre candidatos voluntários e estes tinham de passar por exame de capacitação diante da Bulé. Além do que, eles eram também obrigados a prestar conta de seus atos todos os dias. Os principais cargos eram os arcontes, que tinham um poder judiciário; os estrategos, que pode-se dizer que era a estratégia de governo; e além dos tesoureiros, que cuidavam das finanças. A sociedade ateniense. Estima-se que a cidade de Atenas tinha uma população, antes da Guerra do Peloponeso, de cerca de 40 mil cidadãos, que com suas famílias compunham cerca de 140 mil pessoas. Além destes, cerca de 70 mil metecos viviam na cidade, exercendo todo tipo de atividade. O número de escravos é ainda mais difícil de estimar, mas fala-se cerca de 150 mil a 400 mil. O recenseamento efetuado por Demétrio de Faleiro no final do século VI revelou o número de 21 mil cidadãos.
10.000 metecos e 400.000 escravos. Antes, na antiguidade, era uma sociedade não militarista, em oposição a Esparta, e se destacava das outras cidades gregas por ter adotado a democracia. Foi fundada no século 8, na região da Ática. Durante as guerras médicas, Atenas comandou o exército grego através da chamada Confederação de Delos. A sociedade ateniense era dividida no período do seu apogeu em eupátridas, metecos e escravos. E por fim, a cultura. A cultura de Atenas era completamente baseada nas artes da época. Nos 50 anos que seguiram as guerras médicas, Atenas viveu um período de florescimento cultural e artístico que faria com que marcaria a cidade. Esta época produziu nomes como Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Fídias e Polígnotos. Atenas era a salvadora da Grécia, que a livrara dos bárbaros persas, proporcionava liberdade política e sentimento de independência e dominava os mares com sua frota. A exaltação provocada pela formação de seu novo império marítimo e dos avanços sociais favoreceu a produção intelectual e cultural junto com o intercâmbio de ideias proporcionado pela atração de visitantes de todo o mundo grego.